A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos ver aqui se alguém entra online. Estou aqui nesse momento num monte de oração, buscando um pouco dessa comunhão com Deus, dessa intimidade com Ele. Responda aí para mim, segundo a sua opinião, o que é investir na eternidade? Obviamente você tem que crer que existe uma eternidade, e se você crê, o que significa investir na eternidade? Se houver alguém aí que possa responder, segundo o que você compreende, o que significa investir na eternidade? Na sua opinião. Vamos lá. Este local onde eu estou aqui é um local tremendo, separado para aqueles que querem dedicar um tempo de qualidade ao Senhor. É um local sem nenhuma estrutura humana, mas tem sombras, tem locais para você se ajoelhar, buscar ter um tempo de oração, de leitura da palavra, ler um livro. E eu estou aqui já há algum tempo. Glória a Deus. Muito bem. Muito bem, brother Tito. Fazer agora o que vai segurar meu destino na eternidade. Com certeza, esse é um conceito, né, de investimento. Nós investimos hoje o que queremos usufruir amanhã. Mas a palavra de Deus diz que nós, em Cristo Jesus, somos eternos. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que aqueles que creem em Jesus terão a vida eterna. E o que nós vamos usufruir nessa vida eterna? O que nos garante termos essa eternidade? Obviamente a garantia principal da eternidade é Jesus. Mas também o mesmo Jesus diz, aliás, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 58, que nenhum trabalho no Senhor é vão. Então, que trabalho é esse que nós fazemos? No mesmo capítulo 15, versículo 19, ele disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se essa vida não é o que realmente importa, o que realmente permanece, é a próxima vida, a vida eterna com Ele, o que eu devo fazer para investir, que me colocará neste conceito de alguém que está investindo na eternidade? Aleluia.
perguntando aos amados irmãos que estamos juntos aqui nessa live, o que é investir na eternidade e secundariamente, o que é que eu faço que me coloca dentro deste conceito de alguém que está investindo na eternidade. Eu, pelo menos, creio que a eternidade é real para ambos os lados. Há uma eternidade com Deus e há uma eternidade com Satanás. E a minha pergunta vai para o que eu posso fazer para garantir a minha eternidade com Deus, com Jesus. Boa, Tito, foi em cima do alvo. Servir ao próximo. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos maiores investimentos que qualquer pessoa poderia fazer. Porque esse foi o maior investimento dentro das nossas limitações de conhecimento do que é Deus. Nós podemos afirmar que o maior investimento de Deus foi no ser humano. Cito novamente o mesmo texto de João, capítulo 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus pagou o mais alto preço por pessoas. E veja bem que não foi por algumas pessoas, foi por toda a humanidade. Jesus não pensou que, eu vou entregar minha vida pelos melhores seres humanos, por aqueles mais intelectuais, por aqueles que têm mais boas obras. Não, ele entregou a vida dele por toda a humanidade. E esse entregar da vida de Jesus pela humanidade é, sem dúvida nenhuma, o maior investimento que Deus fez. Ele sempre está preocupado com o ser humano. Desde a criação, quando ele cria todo o Éden, ele cria todas as condições para depois colocar o homem ali. Nós falhamos em receber essa bondade de Deus através de Adão e Eva, mas ao longo da história da humanidade vamos sempre ver Deus querendo restabelecer essa comunhão e intimidade, Deus sempre se voltando para o homem, e culmina isto com Jesus sendo crucificado numa cruz, pagando o preço pela vida de pessoas como eu, pessoas indignas, pessoas que não mereciam, mas ele investiu. Então, quando nós pensamos que seguimos a Jesus e estamos buscando viver aquilo que ele viveu, fatalmente você vai se deparar com a necessidade de amar o próximo, de fazer o bem, de, como disse o Tito aí no comentário, servir ao próximo, e mais que isto, você trabalhar para que esse próximo tenha um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus. Então, quando eu penso em alguém que está investindo na eternidade, primeira coisa, ele creu em Jesus. Então ele já tem acesso à eternidade porque creu em Jesus. Mas ele também, agora, a exemplo do próprio Cristo, investe o seu tempo, investe seus bens, o seu intelecto para outras pessoas, para levar outras pessoas ao conhecimento pleno de Cristo.
Então, quando você ora por vidas, quando você dá um tempo de oração para que a obra de Deus se realize na vida de alguma pessoa, você está investindo na eternidade. Quando você se dispõe a fazer algo, como algum irmão, nosso amado irmão Tito disse, aliviar o sofrimento de alguém, você está cuidando do bem mais precioso de Deus. E isso também é investir na eternidade. Fatalmente, uma pessoa que se aproxima de Deus, ela vai amar o próximo. Quanto mais, vamos colocar assim, quanto mais próximo de Deus uma pessoa está, mais ela ama o semelhante. Não importa, porque não é o melhor ser humano que você vai amar. Não, você vai amar incondicional. Mesmo as pessoas que julgamos não serem dignas, nós vamos olhar com um olhar de amor, de misericórdia, porque Deus, o Espírito de Deus dentro de nós vai nos constranger a isso. E obviamente, se nós pensamos assim, o oposto também é uma verdade. Quando alguém cultiva muito ódio no seu coração, muita raiva no seu coração, isto é um sinal que ela está distante de Deus, que ela precisa se aproximar de Deus. E isso é meio que um efeito cascata. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ama. E quanto mais você ama, mais você se aproxima de Deus. E eu não estou falando de amar coisas que hoje nós vemos a humanidade se intrigando, entrando em guerras e fazendo coisas terríveis por causa de coisas. E coisas que vão ficar, sabe? Ninguém leva para o túmulo aquilo que conquistou em uma vida. Ninguém leva para a sua próxima vida aquilo que ela conquistou aqui. Se você trabalhou aqui, conquistou coisas aqui, você vai usufruir aqui. Mas na eternidade, aquilo que se semeia para a eternidade é aquilo que nós fazemos em relação ao reino de Deus, em relação àquilo que é mais valioso para Deus, que é o nosso semelhante, que é a pessoa que muitas vezes necessitava de um sorriso e nós muitas vezes negamos, uma pessoa que precisava talvez de um abraço, de uma palavra de estímulo, de incentivo, e muitas vezes nós negamos dar isso, envolvidos, e eu olho até mesmo para dentro das estruturas religiosas que hoje há, e o quanto nós desperdiçamos de tempo e energia cuidando de coisas, cuidando de paredes, de cadeiras, de equipamentos de som, e ignoramos a necessidade do outro levar um conforto, um alívio para o outro, se o que vale realmente é o ser humano. Então, eu sei que o que eu faço para o outro é um investimento hoje, que eu vou usufruir na eternidade, porque a igreja de Jesus, a chamada igreja de Jesus hoje, desperdiça tanto tempo, sabe, em brigas, em disputas, por coisas que vão ficar aqui, que você não pode levar. Você não pode levar cargos, posições, status. A única coisa que você pode levar é aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus retribui. Eu vejo quando Salomão consagra o templo e ele faz orações poderosas dedicando aquela construção extraordinária. A resposta de Deus para Salomão é:
Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar a mim e me buscar de todo o coração, eu os ouvirei. Sabe, Deus não está nem aí para o ouro que Salomão colocou, para a prata, para as pedras preciosas, para o melhor tecido, a melhor madeira. A primeira coisa que ele vai dizer a Salomão é: Salomão, o meu povo. O que importa é as pessoas. E isso é reforçado por Jesus também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, quando Jesus fala à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é um lugar, não é uma localização geográfica, não é a pompa de um prédio, de um edifício, não é a beleza de uma arquitetura que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração verdadeiro e submisso ao Espírito Santo. Quando esse coração se volta para Deus, não importa onde ele está, não importa o que o local, Deus vai ouvir, porque os verdadeiros adoradores não dependem de estrutura. Eles vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, e isso é onde estiver. O meu irmão que está trabalhando agora em qualquer lugar, na sua oficina, no seu carro, no seu escritório, na sua roça, na sua lavoura, na sua pescaria, se ele voltar agora o coração dele para Deus e começar a clamar e buscar o Senhor, vai ouvir ele lá. A minha irmã que está cuidando da sua casa hoje, ou no seu trabalho, ou fazendo suas vendas, ou está na rua, ou até mesmo visitando alguém no hospital, ou mesmo até na cama no hospital, e ela clamar ao Senhor com um coração verdadeiro, cheio do Espírito Santo, Deus vai ouvir, porque Deus se importa com pessoas, não é com coisas. Deus criou todas as coisas. No livro de Gênesis, no capítulo 1, a gente vê toda a criação sendo feita. E Deus diz: haja luz, faça-se isso, multiplique-se aquilo, mas quando chega no sexto dia, ele para tudo que ele está fazendo e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Há uma coisa especial aqui, na criação do homem. Deus se importa com pessoas. Então, se alguém hoje pensa estar seguindo a Cristo e crê que terá uma vida eterna, se você quer investir na eternidade hoje, eu diria a você: invista em pessoas. Trabalhe para as pessoas. E não simplesmente fazer algo porque você quer algo em troca. Não, mas fazer algo com um coração verdadeiramente rendido ao Senhor. Que você, aquela pessoa que você acha que não é digna, sabe, dobre o joelho hoje e ore por ela. E se você puder fazer alguma coisa por ela, faça. Porque Deus se importa com pessoas. Ele ama pessoas. Nós, infelizmente, invertemos os valores. Ao invés de amar pessoas e usar coisas, hoje nós nos apanhamos amando coisas e usando pessoas. Não esqueça disso, sabe, amado, que o maior investimento de Deus foi no ser humano. Eu digo isso dentro da limitação do conhecimento humano, porque Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que nós não sabemos a grandeza das coisas que Ele criou. Mas nós sabemos que na história da humanidade, Ele entregou o Filho unigênito dele para morrer por pessoas como eu, como você. Ele não morreu pelos melhores seres humanos. Ele morreu por todos. Então, quando nós investimos em pessoas, nós não podemos ser seletivos e escolher as pessoas em quem vamos investir tempo, dedicação. Não, nós devemos investir em qualquer pessoa, porque quanto mais próximos de Deus, mais vamos amar as pessoas.
Quanto mais odiamos as pessoas, mais longe de Deus estamos. Esse é o Evangelho de Jesus, querido. O apóstolo João diz que para sermos chamados filhos de Deus, precisamos amar os que nos odeiam, os nossos inimigos, e orar pelos que nos perseguem. Esse Evangelho é assombroso, é assustador, porque hoje nós somos levados a acreditar que devemos nos colocar numa posição isolada dos outros. Jesus não se isolou de ninguém. Jesus buscou amar a todos. E porque Ele buscou amar a todos, eu fui alcançado por Ele. Porque Ele, sabendo quem eu era intimamente, ainda assim me recebeu de braços abertos. O único que tinha todas as informações e toda a justificativa para não querer estar perto de mim, morreu por mim numa cruz. Eu não posso pensar diferente. Ainda que as pessoas digam que não, se Jesus transformou a vida de alguém como eu, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Invista seu tempo, invista os seus bens, sua casa, que a sua casa seja um lugar onde as pessoas vão ouvir do amor de Deus, onde as pessoas vão sentir o amor de Deus através da sua vida, da sua família, de seus filhos. Sabe, o seu tempo, dedique tempo, sabe, não chegue mais cedo nos dias de reunião na sua congregação. Dedique tempo às pessoas que estão à sua volta. Queridos, o ser humano é o maior investimento para a eternidade que nós podemos fazer. Dedique esse tempo a Ele. Se você puder, compartilhe esse tempo de conversa, esse bate-papo, para que outras pessoas também possam ter um tempo de reflexão. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue tocando e transformando a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus.